Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato. O assunto de hoje do Senado Verifica é uma fake news que tem circulado em grupos de WhatsApp sobre uma suposta discriminação contra pilotos militares. É um vídeo que mostra homens da Força Aérea Brasileira em atuação e que questiona se esses pilotos merecem ganhar salário menor do que o de ascensoristas do Senado, que receberiam mais de R$10 mil por mês e vários benefícios. Vamos deixar a Esther Monteiro, do serviço Senado Verifica, Fato ou Fake, explicar essa história pra gente. Voltamos a tratar aqui hoje de fake news envolvendo gastos do Senado Federal. Um dos assuntos que os produtores de fake news gostam de tratar nas suas publicações é o custo das atividades parlamentares. Bom, vamos deixar claro aqui. Em uma democracia, a transparência é uma obrigação de qualquer agente ou órgão público. Afinal, o dinheiro que mantém as atividades públicas é do contribuinte, através do pagamento de impostos e taxas. Ou seja, é direito de todo cidadão fiscalizar o uso do dinheiro público, certo? Mas o que as fake news fazem em relação a esse tema é se aproveitar da insatisfação em geral com a classe política para disseminar informação falsa e influenciar ainda mais a opinião já negativa da população em relação aos seus representantes. Uma das fake news que tem circulado em grupos de WhatsApp é sobre a discriminação que estaria acontecendo contra pilotos militares. Trata-se de um vídeo que mostra homens da Força Aérea Brasileira em atuação e que questiona se esses pilotos merecem ganhar salário menor do que o de ascensoristas do Senado. Esses receberiam mais de R$10 mil por mês e vários benefícios. A diferença era tão gritante que solicitamos à Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado dados sobre a contratação de assessoristas. Resultado, o vídeo divulga informações totalmente equivocadas. Primeiro porque dá a entender que o cargo de ascensorista faz parte do quadro de servidores efetivos, ou seja, aqueles servidores que têm estabilidade no serviço público. E isso não é verdade. O Senado não tem a categoria funcional de ascensorista no seu quadro permanente desde 1973. Naquele ano, os servidores efetivos que exerciam essa função passaram a ocupar o cargo de assistente de plenário e desse grupo todos se aposentaram e a maioria já até faleceu. O que tem em vigor hoje é um contrato com uma empresa terceirizada que contrata 27 assessoristas e 2 controladores com salários entre R$ 2.908,55 e R$ 2.018,30 com benefícios como vale alimentação, vale transporte, férias, descanso semanal, que é devido a todos os trabalhadores. Então não tem como comparar os salários de pilotos militares e assessoristas do Senado, como foi feito no vídeo. E essas informações estão disponíveis no portal da Transparência do Senado. A gente já falou aqui que nesse portal é possível conferir o que os senadores gastam e o subsídio que eles recebem. Mas o portal da Transparência também publica contratos, atos e decisões administrativas e legislativas do Senado. E isso existe porque a Constituição Federal de 1988 garante o direito de o cidadão ter acesso a dados públicos gerados e mantidos pelo poder público. É um dever dos agentes públicos dar publicidade e transparência a essas informações que têm que estar à disposição do cidadão de forma rápida, clara e simples. Como já alertamos aqui, sempre que você receber uma mensagem sobre o Senado Federal com características de desinformação, por exemplo, com títulos exagerados, abuso de recurso visual, erros de ortografia, pedindo para encaminhar para muita gente rapidamente, se você não sabe quem é o responsável por essa informação, desconfie. Procure os dados no portal do Senado ou envie a mensagem para o Senado Verifica. A gente confere para você. E a Rádio Senado também faz parte desse esforço no combate à desinformação, não é isso, Adriano? É isso, Esther. Isso mesmo. É aí todo um esforço no combate à desinformação, notícias falsas ou fake news que circulam em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Muito obrigado aí a Esther, que fez esses esclarecimentos
colocou os pingos nos is em relação a essa história que está rolando em grupos de WhatsApp sobre salários de pilotos da FAB e de ascensoristas do Senado. Entrevista. Março é o mês do Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado neste sábado, dia 8. E o Senado tem uma programação especial para este mês. É o Março Mulheres. Vamos conversar sobre o assunto com Estela Vaz, que é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Estela, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez é um prazer nosso estar com você aqui na programação da Rádio Senado, Estela. Estela, quais são os destaques da programação deste ano do Março Mulheres? Bom, Adriano, posso destacar nesses pelo menos 10 anos de Março Mulheres que nós temos, iluminação do Congresso Nacional, exposições extremamente ricas, como o Sapato Vermelhos, que fala sobre a violência contra a mulher, arte alma feminina, trazendo a produção feminina nas artes. Temos um seminário especial, que é a Jornada Escritoras do Brasil, enfatizando a nossa coleção Escritoras do Brasil, a nossa tradicional sessão solene Berta Lutz, premiando mulheres cidadãs, e um documentário muito especial chamado Quando Elas Se Movimentam, também será realizado no Cine Brasília. Legal. Você falou aí então da programação, né? Uma programação bem extensa, né? O Março Mulheres completando 10 anos. E você falou aí sobre o prêmio Berta Lutz, que é um dos destaques, né? O diploma Berta Lutz, inclusive pegando aqui a carona no Oscar, né? O primeiro Oscar para o Brasil, no domingo passado, a atriz Fernanda Torres, do filme Ainda Estou Aqui, inclusive também ela foi indicada, né? Para o Oscar de melhor atriz, está entre as indicadas para receber o prêmio Berta Lutz deste ano no Senado, não é isso? Pois é, nós temos um Berta Lutz muito especial esse ano, né? Além dessa indicação super importante que valoriza, sem dúvida, o nosso cenário artístico, né, de cinema. Nós temos também homenageando colegas nossos que estão aí como pioneiras, participando dessa trajetória de 10 anos também de Comitê de Gênero e Raça, que é a nossa colega Terezinha Nunes. Temos também a Jaqueline Gomes, que é a primeira mulher trans a receber também a premiação do Berta Lutz. Então vai ser um momento realmente muito especial esse Berta Lutz, com a participação aberta a todo o público também. É verdade. Estela, você falou aí que o mês Março Mulheres, a campanha Março Mulheres já virou até uma espécie de tradição, né, aqui no Senado. Quais são alguns legados dessa campanha dos anos anteriores? Como é que o Março Mulheres tem servido também para colocar a pauta feminina em evidência? Hoje nós vemos, Adriana, acho que é importante a gente, sempre são ações educativas, né, algumas programações que nós fazemos, artísticas, culturais, que vão trabalhando, imagina, o pensamento, né, esse nosso olhar pelas mulheres em sua diversidade, mas sempre o foco é a gente pensar mesmo nessa conquista de direitos, nessa equiparação, né, que a gente fala de oportunidades mesmo. Então, ao longo desses 10 anos de comitê, de Março Mulheres, essas programações vão trabalhando e a gente observa um engajamento cada vez maior da nossa casa. Hoje não tem setor que não participe da programação do Março Mulheres, que já não tenha esse cuidado, já não tenha esse olhar, né? E tudo isso vai fomentando, por exemplo, outros órgãos. O Senado sempre acaba sendo também uma vitrine, sendo uma direção para que outros órgãos também busquem, né, trabalhar esse tema. A gente vê, por exemplo, a nossa rede Equidade, criada aqui no Senado, órgãos participando, que tem esse olhar também de produzirem algo em conjunto para esse Março Mulheres, essa reflexão, né, essa busca por direitos, mesmo valorização das mulheres. Então a gente vê um legado muito sólido, não só dentro do Senado, mas como a gente vê na sociedade, se refletindo muitas vezes, né, em leis conquistadas, e na valorização, que acho também é super importante. Quantas mulheres a gente já tem premiadas no Berta Lutz, e tudo isso vai se refletindo na nossa sociedade, também ampliando esse entendimento da importância dessa valorização e dessa conquista por direitos e oportunidades.
Nós estamos conversando com Estela Vaz, que é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. O assunto é a Março Mulheres, a programação Março Mulheres, que acontece agora nesse mês do Dia Internacional da Mulher. Muitas atividades ligadas aí à pauta feminina, à pauta aí de equidade de gênero aqui no Senado. Estela, você falou da programação, né, do Março Mulheres e, ao mesmo tempo, né, a bancada feminina no Senado procura colocar na pauta do plenário, das comissões, uma série de projetos ligados aí à igualdade de gênero. Ou seja, tanto na parte aí do Março Mulheres quanto na parte legislativa há uma simbiose, né? Há uma junção aí de esforços para deixar a pauta feminina em destaque, não é isso? Exatamente, a gente não pode fazer uma atuação desassociada na administrativa e legislativa, e uma coisa influencia na outra, uma atividade influencia na outra, sem dúvida. Buscando, percebendo o que está em tramitação na casa, por exemplo, que a gente vai entendendo a importância talvez de trabalhar algum tema, na conscientização de algum tema. Esse nosso trabalho educativo também alimenta, né, essa atividade parlamentar, então realmente é uma retroalimentação que a gente tem observado, né, tanto na busca, às vezes, uma iniciativa que a gente tem na casa, como por exemplo a cota 2%, né, que começa nos contratos de terceirização do Senado. E nós tivemos aqui Estela, houve aí um corte aí de uns 10 segundos na sua fala por conta do problema na ligação. Você falou, você pode repetir essa informação aí da cota de 2% que foi adotada entre os terceirizados do Senado, no serviço de terceirização, e depois essa ideia prosperou. Poderia repetir essa informação? Claro, digo que acaba que a atividade administrativa e legislativa, elas se retroalimentam, né? Que a gente tem, por exemplo, essa iniciativa da cota 2% para mulheres em situação de violência doméstica, né? De vulnerabilidade, na verdade, decorrência da violência doméstica. Hoje a gente vê já levada para a nova lei de licitações, a gente vê decretos também federais trazendo a garantia desse espaço, dessa reserva de vagas para mulheres. Então é um trabalho, né, que vai alimentando um, alimentando o outro, trazendo essa conscientização em cada vez mais direitos e oportunidades. Olha aí, bem interessante aí o que você colocou. E para encerrar esta sua participação aqui no nosso programa, Estela, queria que você fizesse um convite para as pessoas, já que a programação do Março Mulheres não é só para quem está dentro do Senado, mas também muitos eventos para a sociedade em geral. Exatamente, nós temos a programação, eu falei um pouquinho no começo, pareceu extenso, mas a programação é muito maior. A gente tem clube de leitura ainda, a gente tem uma série de atividades, estão também divulgadas aqui na rádio, na TV, nas nossas redes sociais, e o convite é que as pessoas participem, venham mesmo ao Senado, seja para ver as exposições, como Sapatos Vermelhos, Arte Alma Feminina, mas também participem do Seminário Jornadas Escritoras do Brasil, no próximo dia 24, da sessão solene Berta Lutz, e também desse documentário que é muito especial, produzido pela TV Senado, conta a história de 3 mulheres negras, o impacto da atividade legislativa na vida delas, que vai ser no dia 31, aí fechando o mês do Março Mulheres, lá no Cine Brasília, às 19 horas. Então é uma programação muito rica, muito extensa e que é aberta a toda a sociedade, para que a gente possa reverberar em toda a sociedade, né, essa luta do Março Mulheres. Maravilha! Estela Vaz, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, muito obrigado pelas informações, parabéns a você e toda a sua equipe pela organização do Março Mulheres. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, parabéns para nós, né, que é o trabalho coletivo. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. O que faz um filme ser extraordinário? Talvez uma história cativante, um elenco de primeira ou mesmo uma direção impecável. Mas são raros, muito raros os filmes que fazem milhares de foliões nas ruas em plena noite de domingo de carnaval ficarem em silêncio na expectativa de verem um filme do seu país ganhar pela primeira vez o Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. Ainda Estou Aqui não é um filme típico das grandes produções hollywoodianas, daqueles com efeitos sonoros e efeitos especiais de tirar o fôlego.
mas ele fez o Brasil prender a respiração diante da televisão. Faltavam 5 minutos para as 7 horas da noite em Los Angeles, Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, 5 para meia-noite em Brasília. Foi a hora em que, no palco do Teatro Dolby, local da cerimônia do Oscar, com uma audiência de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, a atriz espanhola Penélope Cruz abriu um envelope e anunciou: And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Sim, I'm Still Here, ainda estou aqui, já entrou para a história como o primeiro Oscar para o Brasil. O filme gira em torno da figura de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. Eunice foi esposa do deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971 no Rio de Janeiro, durante a ditadura militar. No discurso que fez na cerimônia do Oscar, o diretor Walter Salles mencionou mais 2 razões que fazem de Ainda Estou Aqui um filme extraordinário. Você vai ouvir em inglês a parte principal do discurso. Se você não entende muito inglês, não tem problema. A gente vai traduzir depois. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. And it goes to the 2 extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Disse Walter Salles: muito obrigado em nome do cinema brasileiro. Estou muito honrado em receber esse prêmio nesse grupo tão extraordinário de cineastas. Ele vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande num regime autoritário, decidiu não se dobrar e resistir. Então esse prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva. O prêmio também vai para as 2 mulheres extraordinárias que deram vida a ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Walter Salles agradeceu o Oscar em nome do cinema brasileiro e, de fato, tudo indica que o sucesso de Ainda Estou Aqui deve impulsionar a produção cinematográfica nacional, como destacou uma reportagem do jornalista Ricardo Westin, publicada pela agência Senado. Westin ouviu o professor Arthur Altran, do Departamento de Artes e Comunicação da Universidade de São Carlos. Ele disse que no Brasil, uma parte da elite intelectual e da classe médica, ou da classe média, só se sente segura do valor do país quando o reconhecimento vem de fora, quando há uma espécie de carimbo internacional, que seria o caso do Oscar. O diretor Walter Salles também exaltou a figura de Eunice Paiva, que lutou até o fim da vida pela busca da verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva. A grande repercussão de Ainda Estou Aqui jogou luz principalmente para gerações mais novas sobre o drama dos desaparecidos durante a ditadura militar. Tanto é que dos 5 milhões de pessoas que viram até agora o filme nas salas de cinema brasileiras, uma parte significativa tem menos de 25 anos. Com o Oscar, as bilheterias vão continuar cheias por mais algumas semanas. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir em breve se a lei da anistia, que concedeu perdão a quem cometeu crimes naquele período, pode ser aplicada nos chamados crimes permanentes. No caso Rubens Paiva, existe uma ação pelo crime de ocultação de cadáver, já que o corpo do ex-deputado não foi localizado até hoje. Uma história cativante que foi o drama da família Paiva, atuações marcantes de um elenco que teve Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, uma direção de primeira de Walter Salles, tudo isso já tornaria Ainda Estou Aqui um filme diferenciado. Mas levar o Brasil num domingo de carnaval
a viver um clima de final de Copa do Mundo com a conquista do Oscar, representar uma virada de chave no cinema brasileiro e chamar a atenção do Brasil e do mundo para o que aconteceu nos porões dos órgãos de repressão, fazem de Ainda Estou Aqui um filme realmente extraordinário. Gesiel, domingo de carnaval, os foliões lá que estavam nas ruas do Rio de Janeiro, do Recife, de Salvador e de outras cidades onde o carnaval estava a pleno vapor no domingo, pararam, ficaram caladinhos diante da TV ali perto da meia-noite, só para ver ali o anúncio do Oscar. E o filme quebra uma série de paradigmas, né, Adriano? Primeiro, uma vingancinha aí de um filme que também brasileiro concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro com a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, tempos atrás, e que acabou perdendo e ficou esse estravo na garganta de um Central do Brasil. Central do Brasil. E aí, tanto tempo também depois, do Walter Salles. Também do Walter Salles, e tempos depois, aí a filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, tem essa oportunidade de estrelar um filme também dirigido por Walter Salles e agora sim trazer esse Oscar para o Brasil. Um grande feito, e não somente trazer o Oscar dessa vez, mas ser indicado em 3 categorias, coisa assim muito que nunca tinha acontecido com o filme brasileiro. O que faltava era o Oscar veio e agora o Brasil tem um Oscar para chamar de seu. Verdade. A noite só não foi perfeita porque a Fernanda Torres não ganhou o Oscar de melhor atriz. Mas estava muito difícil também. A concorrência estava difícil, mas tinha a expectativa. Mas o fato é, como você bem disse, Central do Brasil já poderia ter ganho em 99. Isso. Perdeu para A Vida é Bela. Que é um belíssimo filme também. E a Fernanda Montenegro também perdeu na época a estatueta de melhor atriz para Gwyneth Paltrow. Isso. Mas tá aí, tá valendo. O Brasil, pela primeira vez, ganhou um Oscar. Então, parabéns aí a toda a equipe que fez o filme Ainda Estou Aqui. Entrevista. O Supremo Tribunal Federal validou nessa semana, por unanimidade, o plano de trabalho apresentado pelo Congresso e pelo governo, com o objetivo de garantir o pagamento das emendas parlamentares. O relator, ministro Flávio Dino, deu aval ao plano que prevê mais transparência e rastreabilidade nos repasses do dinheiro das emendas parlamentares no orçamento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Fernando Moutinho. Ele é consultor de orçamento do Senado Federal. Fernando, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão. Bom dia, Gesiel. Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Fernando, depois de muita polêmica, idas e vindas, proibições, liberações, como é que ficam as emendas parlamentares agora com o acordo fechado entre Supremo, Congresso e governo? Esse conjunto de decisões recentes do Supremo, ele alterou bastante a mecânica de funcionamento das emendas parlamentares, tá? O plano é um avanço importante, mas esse plano homologado aponta para um dos aspectos que é de transparência. Efetivamente, Congresso e Executivo se comprometeram a eliminar ou a cobrir alguns pontos de transparência, de clareza em relação à autoria das emendas e da proposta das emendas, mas a transformação é bem maior, né? Então, hoje, com as decisões recentes do Supremo, né, a noção de emenda impositiva, né, que está, tal como está na Constituição, ela foi relativizada, ou seja, o caráter impositivo de execução obrigatória de uma emenda não pode se sobrepor a nenhum outro princípio constitucional ou legal, tá? Então isso é uma diferença em relação ao que existia antes, né? Além disso, transparência é apontada em termos quase que absolutos, né? Então
nenhuma emenda ou nenhuma despesa pública pode ser executada sem transparência absoluta e do início ao fim, quer dizer, desde a decisão no Congresso até a execução final. E é nesse sentido que o plano de trabalho ataca o ponto inicial da emenda, que era o parlamentar individual que propôs à comissão ou à bancada a destinação do recurso, propôs um determinado beneficiário, prefeitura ou energia, para receber aquele recurso, e é isso que o plano de trabalho apresentado por Congresso Executivo e aprovado pelo Supremo faz. E na outra ponta havia ainda um ponto escuro, que eram as transferências especiais ou emendas PIX. Agora eles têm que ter também um plano de trabalho aprovado pelo Ministério para serem executadas, né, e uma conta corrente específica. Então essas intervenções abriram, né, algumas caixas que estavam ainda fechadas em relação à transparência. E uma outra transformação fundamental, né, é a modificação do balanço entre executivo e legislativo. Então qualquer restrição, qualquer impedimento, qualquer regra aplicável às emendas tem que se aplicar também às programações do executivo e vice-versa, né? Portanto, não dá para ter um tratamento diferenciado nas duas. E o executivo está empoderado nesse momento, o agente do executivo que vai executar a despesa, que vai fazer a aplicação do recurso, ele tá empoderado e é responsabilizado por conferir se essas observações, se essas exigências estão sendo cumpridas, podendo inclusive recusar a execução se observar que alguma dessas exigências não está sendo cumprida. Então, sem dúvida, o plano é parte de um conjunto de grandes avanços em relação à situação anterior das emendas. Então, pelo que se entende, Fernando, o que faltava no entendimento do Supremo Tribunal Federal, especialmente do relator, o Flávio Dino, era que faltava uma transparência maior com relação à questão dessas emendas, principalmente a rastreabilidade. Você falou agora há pouco também sobre a questão das emendas PIX. Elas entram também nesse processo ou o pagamento de algumas emendas continuará suspenso? Não, em relação à suspensão de emendas passadas, né, essas regras ou esses princípios que eu estou apontando valem para todas as emendas passadas e futuras, mas algumas já foram aprovadas, já iniciaram a execução, né? Então, essas que já tiveram a execução iniciada ou que já foram aprovadas, já constam da lei orçamentária, né? Estavam suspensas. Hoje o ministro não deixou, a decisão do Supremo já não impôs nenhum tipo de bloqueio ou de suspensão. Cumpriu essas exigências, né? Foram basicamente no caso das emendas que já existiam, já constavam das leis orçamentárias, né? E tiveram a execução iniciada e precisam continuar a execução, né? Cumpriu essas exigências de transparência, ou seja, indicou quem foi o parlamentar individual que propôs a bancada, a comissão ou o relator geral a definição, o destino, né, da emenda, né, a natureza e o beneficiário, indicou isso, né? Está garantido na ponta uma conta corrente específica, no caso das emendas PIX, né, para separar da movimentação de recurso do beneficiário. Todas cumpriu essas exigências, ele está liberado, não tem nenhuma exigência, nenhuma suspensão geral para emendas. Quer dizer, a última restrição para a execução, né, que foi colocado do tipo bloqueio, isso não pode executar, isso, foi levantado com essa homologação do plano de trabalho pelo plenário, inclusive do Supremo, por proposta do relator. Mas essas exigências, essas regras, elas estão válidas, né, e têm que ser aplicadas para toda e qualquer emenda, na verdade, para toda e qualquer despesa, né?
porque o tratamento da emenda ou da despesa do orçamento do Executivo é igual, né, daqui para frente. Então, ele estabeleceu novas regras profundamente transformadas, né, e evoluídas para a execução dessas transferências daqui para frente. Em suma, o Supremo com esse acordo, dá uma organizada com relação principalmente a rastreabilidade, a fiscalização dessas emendas daqui para frente. Exatamente. Fernando, esse acordo abre o caminho para a aprovação do orçamento de 2025, agora em março, tem efeitos? Era o que se estava esperando, né? É o que os dirigentes, os parlamentares mais envolvidos com o orçamento, relator, o presidente da CMO, estavam demandando. Olha, eu não tenho como estabelecer, votar o orçamento sem saber o que vai acontecer com as emendas passadas e o que é aplicável para as emendas futuras. O que é que eu posso fazer com segurança para as emendas futuras? Então, de fato, né, com esse estabelecimento de regras definitivas, né, e a liberação da execução das emendas anteriores com os instrumentos necessários, a tendência é que sim, isso um grande obstáculo à votação do orçamento é afastado, né, com certeza favorece a aprovação do orçamento agora de 2025. E dá uma distensionada também na relação entre os poderes, né, Fernando? Sim, com certeza. Okay. Era um ponto de muita controvérsia que agora já pode, um ponto de atrito que assim, até pela declaração mesmo dos próprios agentes, tanto do Congresso quanto do Supremo, esse ponto de atrito foi aliviado ou suavizado. Ok, vamos continuar acompanhando agora, a partir de agora, a fiscalização, a execução, a rastreabilidade dessas emendas e, principalmente agora também, com esse acordo, o caminho para a aprovação do orçamento de 2025 previsto agora para março. Fernando, muito obrigado mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Senado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, Moutinho. Grande abraço e obrigado.